Qualquer um. Até 2.000 I você pode usar. Só que vocês compram com cálcio. E cálcio é o quê? Concha de mar moída. E geralmente vocês dão cálcio para o seu paciente porque ele está perdendo cálcio. Por que você não pergunta para o corpo dele por que ele está perdendo cálcio? Para de dar cálcio. Cálcio é mulher fofoqueira. Encontrou um, encontra o outro e forma uma grande calcificação. E aí você diagnostica como BIRADS 1, BIRADS 2, BIRADS 3. A panorâmica não pegou, mas essa paciente tem várias formações de placa de ateroma aqui. E a pessoa fala assim, nossa, você está com uma placa de ateroma enorme, é gordura. Gordura não se vê no raio-x, gente, tecido mole. Aí ele fala, você está com uma calcificação na carótida, é gordura, viu? Para de dar Google, gente. Tá? Então, olha quanta informação, sendo profissional da odontologia ou não, você pode levar para o seu consultório e agregar. Tá? Se ele está com uma calcificação na carótida, está com começo de osteopenia, você já está na osteoporose já, porque os buracos são muito grandes. Falta muito dente, você já entende que tem um sistema em desequilíbrio. Para de nutrir a ponta do iceberg, vai na base. Quando a gente olha aqui, olha quantos canais tratados essa paciente tem. Se vocês olharem um pouquinho mais, vocês veem um pouquinho uma mancha que circunda escura. Você vê aqui ó, uma quantidade de material que sai. É fácil de ver? Uma minhoquinha saindo? Consegue ver uma imagem escurinha aqui, uma bolinha? Isso aqui é puro bicho. Ah, eu como dentista, isso é um cisto, vamos acompanhar. Vamos sair da caixa. Quem acompanha é o médico que não consegue entender qual é o processo de evolução do desequilíbrio do terreno e faz diagnóstico de doença. Nenhum problema com o médico, pelo contrário. Acho que eles têm que ser um grande apoiador do terapeuta. Acho que o terapeuta tem que trabalhar com o médico como terapeuta. Mas essa paciente tem patógeno aqui, 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 nossa, aqui então, pelo amor, aqui, olha o espessamento do ligamento, aqui, tudo que for diferente é acúmulo de bicho. Lembra aquela criança que não escovava, que a gente achava, né, que ela não escovava o dente? Campo negativo vai acumular patógeno. Eu estava falando com o 25 lá fora, a gente não se conhecia, a gente acabou se conhecendo hoje, e ele é dentista. E ele veio falar, Elisângela, eu comecei a desparasitar os meus pacientes, porque muitos já vêm desparasitados, mas quando eu escutava você falar, eu via que tinha conexão. Então, tem conexão para o dentista, para o terapeuta, para o ozonoterapeuta, para o nutricionista, para todos tem. Por quê? É a base, limpeza do terreno biológico, tá? Então, a gente imagina, olha só, no mesmo dente, o BO que eu tenho. Eu tenho aqui um canal que foi tratado, eu tenho aqui um pino que foi colocado, uma coroa que foi instalado e uma condição de cisto com patógeno. E um pouquinho de aparelho aqui, liberando níquel. E essa paciente tem sensibilidade no dente. Vocês não vão tratar isso. Mas se ela tiver se essa paciente, por exemplo, tudo bem que essa tem 40 e poucos anos, se ela vai engravidar, aqui, rim e bexiga está bloqueado o sistema urogenital. Não vai engravidar. Se engravidar, vai dar ruim. Tá? Então, vocês não precisam saber como fazer o tratamento. Vocês vão saber como liberar o sistema. O que você faz para liberar esse campo? Aqui é a mesma coisa. Essa paciente, ela não tem medo, não. Ela tem muito medo. Muito, porque tudo que a gente fala de pulmão, daqui a pouco eu mostro a tabela, tudo que a gente fala de pulmão está afetado. Essa paciente, quando ele falou assim, né, você pode colocar o paciente aqui com problema nos 2 joelhos. Eu super acredito que realmente vai melhorar. E o que vai estabilizar esse sistema? Se desbloquear. Porque a hora que você dá o start, o corpo responde. Mas como que você mantém? Tirando os obstáculos da frente, tá? Então, por exemplo, aqui, não precisa ser dentista. Você vê que tem um buraco preto aqui e um buraco preto aqui. Dá pra ver, não dá? Um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. Isso é uma cavidade que ficou cheia de gordura quando o dentista fez a extração. Porque o dentista não sabia de limpar terreno biológico. E também não é culpa dele. Eu também já fiz isso, tá? Eu já promovi que os meus pacientes tivessem captação, porque eu não conheço o que eu conheço hoje. E essa cavidade de gordura, a hora que o meridiano estiver passando aqui, energeticamente é cortado, porque não tem a mesma condutibilidade, tá? Aqui
aqui é bem básico, mas tem um outro mais legal para mostrar para vocês. O que vocês têm que ficar atento quando o paciente discriminar para vocês da sensibilidade dentinária? Ah, dói aqui, dói ali, dói acolá. O que vocês têm que ficar atento? Qual é a área? E às vezes ele fala, é esse aqui, é esse aqui. Ele aponta para você, é fácil, você não precisa ter um raio-x panorâmico. Eu estou dando hora e tem gente assim. Deixa eu ver qual que é o campo, tá? Então, olha só. Quando a gente fala dos dentes da frente, aqueles lá que a gente falou que era pai e mãe quando você sorri grandão, a gente vai estar falando basicamente de rim e bexiga, terreno genital, seio frontal, suprarrenais e pineal. Tudo que estiver nessa faixa do meridiano aqui, ó. Tá? Quando a gente falar de canino, e aí eu preciso dar uma palhinha que, quando eu conheci o Alcir, que é o do CRIA, uma que estava aqui agora há pouco, voltou. e eu comecei a fazer a prescrição de limpeza de fígado para os pacientes. Ele falou, o que é isso? Quero entender, como que você tem? Para que você limpa fígado? Lembra que você me perguntou? Ele veio me questionar, ele falou assim, o meu produto é inquestionável, mas por que você usa? Eu falei assim, eu uso porque os meus pacientes com sensibilidade dos dentes de canino, depois que usa o CRIA e faz a limpeza de fígado vesícula biliar, eles simplesmente melhoram a condição de sensibilidade no local. Como? Através da medicina tradicional chinesa. Ele falou de joelhos, né? Se você tem a área comprometida de joelhos, e se você não limpa esse terreno, o start melhora na hora, claro, mas será que esse paciente tem uma condição psicossomática para estabilizar e se segurar? Não sei, então eu dou suporte limpando o terreno, tá? Por isso que quando eu falo das ferramentas, eu acho tão interessante que a gente tenha tantas ferramentas, que vocês conheçam de um monte de coisa. Por quê? Você vai olhar para o paciente, você vai chegar numa hora que você olha o paciente, você já sabe qual ferramenta que você vai usar para aquele cara, tá? Quando a gente fala aqui, né, dos pré-molares superiores, a gente vai falar de pulmão, intestino grosso, a gente vai falar de ombro, sistema arteriovenoso, sistema imune. Muitos pacientes de autoimune, essa é uma região que vocês têm que ficar totalmente atenta, tá? Paciente de autoimune ou está comprometido no meio ou embaixo. A hora que você desbloqueia, você vê melhorar a psoríase, você vê melhorar o diabetes, você vê melhorar, quando a gente fala do terceiro aqui, cadê aqui? Quando a gente fala, aqui nós estamos falando dos segundos, quando você fala de terceiro, você fala de coração e de intestino delgado. Então, a relação que a gente tem, eu gostaria que eu tivesse milhares de cardiologistas me escutando todas as vezes que eu falo de coração. Porque os dentistas que não entendem disso e têm problemas com infarto, quando a gente fala, ele fala, é verdade, eu tirei o dente e ele infartou depois de 2 meses. É verdade, aconteceu isso. O dentista que não conecta com isso, que ele me ignora, que ele fala mal de mim, quando a gente fala, ele fala, é verdade, tem sentido. E é verdade, depois que eu fiz extração, ele não teve que modular a medicação do coração e a gente não consegue controlar. Volta e olha para o dente. Tem foco? Tem. É só o dente? Não, o dente é o que vai estar bloqueando o sistema de você funcionar, tá? Quem tem filho adolescente, fez extração de terceiro molar, daí 6 meses tem depressão, pode voltar para o terceiro molar. Porque o sistema nervoso central está rompido, não está fazendo a sinapse, não está passando. Então pode voltar para ali, tá? Tudo que a gente fala dos dentes superiores serve para o de baixo. Então é legal vocês pedirem para o paciente indicar mais ou menos, tá? Aí tem uma tabela muito mais completa. Em vez de vocês fotografarem, vai aqui e pega. Eu sempre falo porque vai ficar pequenininho, então eu deixo ela fixada toda vez que dá aula, eu fixo ela na primeira página, na primeira quadrinho do Instagram e tá lá. Então, olha aqui como é grande, né? A relação. Quando a gente fala dos incisivos aqui, ó, os azuizinhos, a gente está falando de rim e bexiga, mas quando a gente volta aqui, a gente, ó, bexiga, terreno urogenital, todas as vértebras, pé, joelho posterior. Eu tenho um paciente que ele patina e ele bateu nos incisivos centrais. E ele falou, doutora, eu estou patinando muito, está doendo muito. Não, ele veio com uma dor no dente, no incisivo. E eu falei assim, como é que está a patinação? Ele falou assim, nossa, estou patinando demais. Aliás, os meus joelhos atrás eu não aguento de dor. E é exatamente os incisivos, tá?
E aqui, ó, é o posterior. Quando é o anterior, é outra região que pega, vai ser os premolares inferiores. E aí a gente desbloqueou o dente e desbloqueando o dente, você faz o quê? Reabilita a parte posterior, tá? Do joelho. Então a gente tem glândula mamária, paciente oncológico de mama, você pode perguntar. Se a mama, se o problema for mama direita, mama esquerda, o problema é com mãe. Se for mama direita, o problema é com o pai. Pode ser com o marido também. Então, quando o relacionamento é quebrado, tem quebra da condição da família, ou ela tem quebrada com o pai, ou ela tem quebrada com o marido, em algum momento, tá? As vértebras, é muito legal que vocês peguem a tabela, porque as vértebras todas batem. Então, o cara já chega e fala assim, eu tô com problema na L4, L5. Eu tenho isso aqui impresso nas 7 salas do meu consultório. Eu não sei as vértebras de cor. Eu vou lá e copio, tá? Então, na hora que ele falar de L7, L5, L4, L5, você vem aqui e você faz assim, deixa eu ver. 24, 5. Aí você fala para ele, vai no seu profissional dentista para ele dar uma olhadinha nos seus dentes aqui, ó, nos seus pré-molares. Então, é bem legal porque você consegue ter uma base bem bacana. Eu atendi aquele menino, Marcos não está aqui, né? Um dia um menino me ligou, me chamou pelo Facebook, que não é comum, e falou que ele era jogador de futebol, que ele tinha uma partida, que era final de campeonato, e que ele tinha quebrado um dente na partida e que o técnico não deixava ele sair. O que eu podia fazer? Eu falei, isso é mentira, né? Tipo, não vou atender alguém no sábado, essa hora é meio delicado demais. E por fim, ele era um jogador do Barcelona, ele me achou no Facebook, porque ele estava num hotel perto do consultório, e ele disse assim, eu levei uma cotovelada nesse dente. Aí eu falei assim, você tem problema de saúde? Ele falou, doutor, eu tenho 23 anos, sou atleta de ponta, como que eu vou ter problema? E aí eu insisti, e eu fui inconveniente, e ele ficou incomodado, tipo assim, faz meu dente logo, né? Aí eu fui lá fazer o dente dele. Quando eu estava fazendo, ele falou assim, e o dente era um pré-molar inferior esquerdo, era o dente 35, se alguém for dentista. E aí, no meio do procedimento, assim, ele levantou a mão e falou assim, não, só tem uma coisa, não é um problema de saúde, mas há 3 anos atrás, eu tive um problema no ligamento do joelho esquerdo.